Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Com a Palavra Podcast. É um prazer ter você aqui conosco, mais esse episódio. Hoje, o episódio 39, o 39, isso, episódio 39, estamos bem pertinho do 40 e hoje vamos ter aqui uma conversa muito legal, muito interessante. O tema de hoje vai ser fé e proteção, Willis e a implementação de segurança nas igrejas. Aí você vai falar, que assunto é esse? Segurança nas igrejas? Você vai descobrir daqui a pouquinho, a conversa vai ser muito boa, muito legal. Antes de começar, já de cara, eu peço a você aí, você que chegou aqui nesse podcast, que não é inscrito ainda no nosso canal aí no YouTube ou lá no Spotify, que você se inscreva, que siga a gente, para que você possa ser abençoado pelo nosso material. Estamos aqui para promover o reino de Deus, promover assuntos relacionados à fé, relacionados à igreja. E com certeza, se você der uma olhada aí no canal e ver, vai ter muita coisa boa, muitos episódios legais, e esse vem para somar também. E está aqui conosco hoje à noite, estamos gravando aqui dia 14 de agosto, mas esse episódio vai estar indo em setembro, meados de setembro, deve estar chegando aí para você, mas estamos gravando aqui numa noite, na quarta-feira do mês de agosto. Estou aqui com o irmão Willis, e rapaz, eu fui ver o currículo do homem. O homem é uma benção. Vou ler rapidamente aqui, né? Não é aquele negócio de fazer, né? Passar a ficha total não, mas aqui o irmão Willis, ele é suboficial da Força Aérea Brasileira. Somou mais de 20 anos de experiência na CIPA, não é, irmão? Teve instruções ministradas na base aérea de Natal, mestre e doutorando em ciência da educação pela World University Ecumenical, não é isso? É isso. Meu inglês é meio ruim. Não, mas tá dentro. Dá para entender. Especialista em docência no ensino superior pela Universidade de Potiguar, UNP, graduado em Tecnologia e Gerência e Segurança de Empreendimentos pela UNP também, multiplicador de segurança do trabalho, instrutor de primeiros socorros homologados pela ANAC e instrutor de atendimento pré-hospitalar homologado pelo Siscom/FAB. Então esse é o irmão Willis e vai estar aqui conosco. E lógico que eu fiz essa introdução aqui, mas queria que você se apresentasse. Você é muito conhecido. Quem é de Parnabirim aqui? Quem passou pela base aérea, os S1, S2, principalmente quem tem mais um pouquinho de alguns anos. Já tem quanto tempo você foi para a reserva? Eu fui para a reserva, vai fazer 4 anos agora em novembro. Então a galera toda vai lembrar, né? O Davi está aqui conosco hoje. Davi já passou aqui, ele foi instrutor de Davi também. E sim, eu já esquecendo. É tanta coisa na cabeça aqui, o cara pensando em várias coisas ao mesmo tempo, eu esquecendo. Hoje eu tô aqui sozinho, né? Os outros colegas estão nas suas obrigações aí. Matos está viajando pro interior, na trabalho. Aí Rodrigo tá na faculdade, não conseguiu liberar hoje. Gabriel também começou o semestre, então hoje estamos aqui e mais vai dar certo, vai ser bem também. Então, irmão, se apresente, tá contigo aí o microfone. Boa noite. Willis Corrêa de Lima, sou veterano, né? Vou fazer 4 anos que fui para a reserva. Cumpri minha etapa de 31 anos, 4 meses e 9 dias. Dentro dessa parte de formação, terminamos em 2022 o mestrado em Ciências da Educação e já começamos o doutorado. O projeto é para abril ou março do ano que vem tá entregando a tese, né? Para poder receber o diploma de doutor. A questão da segurança do trabalho, né, multiplicador, isso aí vem ao longo da nossa vida como militar e instrutor dessa área de segurança do trabalho, onde participamos da Comissão Interna de Prevenção de Acidente da Base Aérea Natal por 20 anos. E nesse período, ministrando o curso, realizando o curso, treinamentos, aquelas semanas internas de prevenção de acidentes e atuando, né? Como também nós somos professores freelance. Quando surge uma oportunidade, eu estou com a turma agora, 2 turmas de comissário de voo, uma pela manhã e uma à noite, e nós só estamos aqui porque Deus permitiu e a coordenadora lá disse, rapaz, já que foi Deus que mandou, então não tem o que questionar não, por isso nós estamos aqui. Benção. E você, recentemente você ministrou uns cursos lá na igreja também, não foi de oratória, não foi, Willis? Nós, dentro dessa, vamos dizer assim, desse projeto, primeiro sensibilizar os irmãos, né? Então nós ministramos o de primeiros socorros, prevenção de acidentes e mentalidade preventiva.
onde nesse curso, foram 2 encontros, nós apresentamos a parte de primeiros socorros e como a gente preveniu o acidente. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Eita. Acidentes acontecem? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. A grande maioria vai dizer que sim. Mas quando a gente vai estudar a etimologia da palavra acontecer, é do acaso. Logo, sim, acontecer vem de o acaso. acidente não acontece por acaso. Sim. Os acidentes, eles são provocados Certo. de maneira consciente. Como assim, Will? De maneira consciente, o cara quer se acidentar. Quando ele premedita ganhar um seguro que ele tem. Sim. Então é crime. Inclusive Sim, é crime. Sim. Isso aí a polícia judiciária vai investigar e ele vai ser punido conforme a legislação. E na grande maioria é inconsciente, através dos atos, condições seguras e fator pessoal de insegurança. Que isso aí pode estar atrelado também à negligência, imprudência e imperícia. Sim. Como é que é os nexos causais, né? Os nexos causais. Isso aí vai ser enfatizado durante a investigação do acidente, que quem faz essa investigação dentro da empresa é a CIPA. Sim. E se ela constatar que, digamos, houve intenção de causar aquele acidente, aí vai ser comunicado à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e dali o delegado vai, né, fazer as oitivas e verificar se procede aquilo ali ou não, e ele vai ser punido conforme a legislação. Entendi. Mas do ponto de vista que não teve a intenção, qual o objetivo de se investigar? Que não aconteça, não volte a repetir aquele acidente, né? E verificar onde é que a gente pode melhorar as etapas do processo no ambiente laboral. Entendi. Rapaz, é coisa, né? Mas, meu irmão, antes de nós adentrarmos, né? A gente deu aqui vai mais ou menos o que a gente vai abordar, algumas coisas que a gente vai abordar. Mas eu queria que, antes de a gente entrar na sua área de expertise mesmo, que você, sempre quando a gente chama aqui, né? A gente pede para os nossos convidados, quando o tempo permite, falar um pouco de como foi o seu encontro com Cristo, Sim. como foi, né, o seu início na fé. Depois a gente vai entrar na área. Mas eu acho que é sempre importante também, porque às vezes, pronto, eu conheço o irmão lá da igreja, a gente se vê ali, já, nos eventos segurando as cordas, a gente já se falou algumas vezes, mas eu não conheço a história do irmão assim, como foi, não sei se o irmão nasceu no evangelho, ou se em algum momento da vida teve um encontro com o Senhor, como foi esse encontro, assim, em poucas palavras, ou como o irmão achar conveniente, quiser compartilhar conosco. Como tudo começou, né? Primeiro, eu nasci na família católica, então eu frequentava a missa. Adolescente, aquele negócio todo. Sim. E depois que aí comecei a namorar, casei, aí passei a ser espírita. E determinado tempo no centro espírita, e depois eu acho que eu tive nossos filhos, aí foi que a minha esposa começou a ir para a igreja batista ali da Coabinal. Acho que era do pastor Elinaldo, fica ali perto do Bode na Brasa. Sim, né? sim. Hoje é a segunda, né? Hoje é a segunda igreja batista. Né? Exatamente. Então ela ia, eu ficava em casa assistindo o jogo, aquele negócio todo, e durante a semana ela cantando os louvores, e o louvor foi o que me levou para a igreja. Eu comecei a achar bonito as letras, a melodia, né? Não entendo nada de música, então de repente eu posso falar alguma coisa aqui que me perdoe. Então a melodia, o ritmo, né? O batido da guitarra, da bateria, eu achei aquilo ali começava a me... E comecei a prestar atenção nas letras, e aquilo ali foi cativando, até um dia que ela me convidou para ir para a igreja, eu fui, e eu ia pelos louvores. Depois eu comecei a prestar atenção na palavra do pastor, né? Até que determinado dia eu estava lá e ele fez o convite, rapaz, eu senti uma queimação, um calor, a orelha queria pegar fogo, um negócio inexplicável. Quando eu me toquei, eu estava lá na frente, estava todo mundo ao meu redor chorando, e foi assim uma coisa... Sim. Sensação assim maravilhosa, né? Aí depois nós conhecemos alguém que nos levou, eu não lembro quem foi agora no momento, nos levou para a Ibavim, que era ali de frente ao Parque Arthur Fernandes, onde hoje é a escola Grau Técnico. Sim. E se identificamos, né, com a palavra do pastor, e começamos a participar dos PGMs. Na outra igreja chamava Célula, no nosso é pequeno grupo, né, multiplicador. E nós estamos aí na batalha. Quando foi Mas eu demorei a me batizar, né? Como se diz, às vezes a gente é evangélico só de domingo, né? Sim. Até que você começa e as coisas vão surgindo na vida, e você vai vendo que
tem relação com o que foi falado na palavra, tem relação com o que está escrito na Bíblia. E quando foi 2021, agosto de 2021, eu fui batizado. Recente, tem pouco tempo, Minha batismo. esposa também. E estamos aí na batalha, né? Enfrentando os nossos gigantes. A palavra de domingo falou sobre caos, né? Vivendo cada um Sim. o seu caos. Sim. A gente... pedindo a Deus que tenha misericórdia da gente para que a gente não fraqueje. Sim, sim. E, irmão, aí nessa sua caminhada, né, que você falou, você teve encontro com Cristo já. Hoje o irmão deve ter 50 e poucos anos. 55, se Deus quiser, em novembro, dia 11, 56. Pronto, então você foi para reserva com 51 e pouco, né? Então, Eu fui com 51, exatamente. Pronto. Então deve ter tido encontro com Cristo com uns 45 anos, por aí. Mais ou menos essa faixa. E como foi assim, depois do seu encontro com Cristo? Com certeza você já a gente passa por você falou, uma mudança, Sim. né? Não é só aquele negócio, você deixa de estar em casa no domingo, assistindo Fantástico, para no domingo à noite estar no culto. Não, teve uma mudança. Assim, como foi essa transformação do Senhor em sua vida? Como... Assim, eu por ter tido uma experiência, né? Que meu pai, quando era vivo e a gente era criança e adolescente, meu pai, ele bebia. E eu tive uma experiência negativa com... E eu coloquei na minha vida que eu não queria nada de envolvimento com a bebida, né? Porque eu vi o sofrimento que causava para minha mãe, pra gente. E assim, digamos, eu sempre fui cheio de regra por ser militar e eu não me misturava, vamos dizer assim, né? Mas sem a arrogância da palavra querer se misturar, de ser melhor. Não me misturava, nunca... Se isolava mais, né? Nunca me envolvi com pessoas que fumam, nunca me envolvi com pessoas que bebem. Era dito assim, um cidadão exemplar. E com essa mudança, eu comecei a entender mais, procurar entender mais da palavra, porque eu tenho um tio que é pastor, né? Aqui em Monte Alegre. Monte Alegre não, em Brejinho. Antônio Correia. Pastor há muito tempo da Assembleia. E quando ele ficava falando, eu ficava, pô, isso quer dizer o quê? E a gente começa a ter um pensamento mais filosófico de querer entender aquela passagem. E eu acho que às vezes o que falta é que as pessoas têm que se remeter àquele tempo. Tem que entender como era naquele tempo, né? E fazer um paralelo com o tempo de hoje, para poder entender a palavra, porque eu, sendo sincero, eu tenho algumas dificuldades de entender a palavra. Sim. Quando eu ouço uma pregação, eu faço minhas anotações, todo culto eu estou com meu caderninho lá, eu estou sempre anotando que eu tenho essa dificuldade. Então eu vou para o YouTube procurar outros pastores para ver o que é que eles falam sobre aquilo, para ver se o entendimento que eu estou tendo é certo, né? E assim, digamos, em virtude dessa veia de professor, de pesquisador e de escritor, me facilita porque eu tenho facilidade de pesquisar. Então, para mim, começou a clarear mais esse entendimento de saber o que é que, naquele momento, a palavra quis dizer, e hoje, a reflexão que a gente faz trazendo para os nossos tempos atuais. Então, é isso aí. Show de bola, show de bola. Meu irmão, para entrar agora, feita essa primeira parte, para entrar no assunto mesmo, né? O irmão trouxe um monte de material aqui, porque não dá pra... Coloca naquela câmera mais aberta, a geral lá da webcam, por favor, Davi. Pronto. Aqui, você que tá vendo aí, tem um monte de material aqui que o Willis trouxe. Ele vai explicar algumas coisas pra gente. E a gente tava até conversando aqui, antes de começar em off, essa questão de segurança. Quando a gente fala em segurança, no contexto do nosso episódio aqui hoje, porque segurança é um negócio muito abrangente, Muito né? abrangente. Você pode pensar em segurança patrimonial, área de segurança pública, uma série de coisas. Mas no caso da gente aqui hoje, quando você que está vendo aí, viu aí, chegou segurança na igreja. Quando trata de segurança na igreja, irmão, o que o irmão propõe com isso, com esse tema? Qual assim, o caminho que Deus tem conduzido o irmão
que era a sua área de trabalho, que na igreja hoje você também se preocupa, a gente estava conversando várias coisas aqui antes de começar. Assim, o que é que eu consigo... Como é que surgiu isso aí, né? Como é que parte o pontapé inicial? Por ser militar, porque por mais que diga assim, estou na reserva, mas, cara, eu não consigo, eu não aceitei aqui que eu vou fazer 56 anos e, pra você ter ideia, e eu treino jiu-jitsu. Sim. A pessoa lá só me chama de seu Willis. E aí, seu Willis? Mas, assim, sem perdoar, e a regra para todo e rola mesmo o negócio. Eu não aceito, assim, ainda não aceitei a idade. Sim. Então para mim, cara, rapaz, eu vou dar minha corridinha dentro das minhas condições, não vou ter vaidade que o fulano corre. Não, vou, sabe assim, eu não me vejo parado, não me vejo parado. E por ser essa questão do militar, o tempo que ele passa no quartel é se especializando. Inclusive, isso está dentro do regulamento, a gente tem que estar correndo atrás do conhecimento. E ao longo dos 31 anos, 4 meses e 9 dias que eu passei no quartel, eu fiz muito curso, né? Adquiri muito conhecimento. E esse conhecimento, a gente chega um momento que você diz assim, pô, eu vou morrer, e aí? Vai morrer comigo? E há muito tempo, lá atrás, mesmo quando estava na ativa, eu comecei a ministrar aulas aqui fora, né? Primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, animais peçonhentos, rapel, né? Fiquei assim, digamos assim, muito conhecido por ministrar aula de rapel, né? Para polícia civil, polícia militar, e os soldados que era da força, que me procuravam, a gente fazia curso, aquele negócio todo. Então, eu disse, cara, a gente tem tanto conhecimento e quando eu se for, esse conhecimento vai embora. Vai morrer contigo. Então, algo dentro da igreja me despertou, porque com essa visão crítica da segurança, de verificar algo assim, rapaz, aqui dali pode causar um acidente, ou pode ser um causador de um acidente. Como eu já falei, acidentes não acontecem. Acidentes são provocados de maneira consciente ou inconsciente. De maneira inconsciente, é a grande maioria que acontece. Os especialistas dizem que 90% dos acidentes são evitáveis. Mas é evitáveis para quem? Para quem tem um conhecimento. Porque para quem não tem, ele acha que não. Aconteceu porque tinha que acontecer. Então isso é uma falácia, né? Aconteceu porque alguém, em determinado momento, errou. Sim. Né? E esse erro pode ter sido o ato, pode ter sido a condição que ele se encontrava, o ambiente, ou em virtude de fatores psicossociais. E eu disse, cara, aqui na igreja nós temos idosos, né? Nós temos crianças. Criança é dinâmica, criança não para, criança está correndo. E se alguém aqui cair, se um aparelho daquele que está ligado à energia der um curto-circuito e tiver um princípio de incêndio, quem é que vai utilizar o extintor? E se alguém correr para pegar o extintor, ele vai saber qual extintor utilizar em qual tipo de incêndio, em qual classe de incêndio? Uma pessoa, uma criança daquela cai e bate uma cabeça. Tem um corte acima do supercílio. Está sangrando. E aí? Vai ser só grito? Grito não resolve nada. A igreja tem um kit de primeiros socorros. Então, assim, são pensamentos que, quando a gente começa a viajar e diz, rapaz, e por que não fazer a diferença? Então, a gente começou a fazer a diferença quando a gente começou a disseminar. Esse ano nós tivemos nós não, né? Fomos usados, né? De ministrarmos o primeiros socorros em mentalidade preventiva. Depois foi de como falar em público. Porque muitas das vezes também, por essa minha formação ela ser voltada à área da educação, e eu ter trabalhado muito tempo com instrução em quartel, e fazermos cursos específicos de postura, como falar, como evitar. Muitas vezes você está lá na frente ministrando uma palavra, mas você foi convidado, não sei se foi em cima da hora, nunca ministrou aquela palavra. E eu costumo dizer assim, eu já fui convidado, fui para a igreja de Cobé. Sim, né? Aí, Anderson. E eu disse, ele disse, eu não vou ministrar a palavra, vai ser uma palestra, porque a palestra está mais no meu campo. E quando fala assim, pô, convidar você para ministrar, não, eu não sou formado em teologia e eu não me sinto preparado para dizer, pô, eu ministrei uma palavra. Não, agora uma palestra, para mim a responsabilidade vai estar dentro daquilo que eu domino, né? E a gente, como dizia Sun Tzu, que foi um general
500 anos antes de Cristo, ele dizia que a gente tem que combater no terreno que a gente domina. Então, A arte da guerra. a arte da guerra. Arte da Então, guerra. dentro desse contexto aí, a gente viu que a igreja ela precisa disso aí. Só para vocês terem ideia, o Brasil tem mais de 500 mil templos religiosos. 500 mil templos religiosos. São mais. Inclusive, esse número é maior do que o número de escolas públicas junto com o número de unidades básicas de saúde. É muita Imagina coisa. 500 mil templos. E ele muita fala coisa. tempo, vai do pequeno Aham. para 2, 3, 4 pessoas, Sim. até o que tem números aí. 10 mil. Acho que tem igrejas com 10 mil. Com 10 mil, 10 mil cadeiras, né? E em cima disso aí, cara, a gente tem que... Claro, uma sensibilidade que eu entendo hoje que não é minha, né? Isso é motivado porque ao longo do tempo de quartel, na realidade, nós adquirimos habilidades específicas especiais. Né? Como eu falei, curso de socorrista, curso de salvamento em altura, curso de animais peçonhentos, curso de combate a incêndio e outros cursos operacionais que a gente traz no currículo aí que eu não coloquei porque não é o foco aqui Sim. Mas que isso termina abrindo a mente sua, voltada à área de segurança, e essa segurança ela é abrangente. E só para, como você falou no início, pegando deixando um lembrete, às vezes a pessoa fala assim e ouve os especialistas falar segurança. Segurança é sensação. E eu vejo os repórteres, às vezes, criticando os apresentadores. Que sensação, que nada. Não, mas eu posso estar no meio de uma guerra e me sentir seguro. O outro está dentro de casa e não se sentir tão seguro. Sim. Então, a definição pela origem da palavra de segurança é a questão de sensação de segurança. E eu vejo assim que às vezes o nosso ambiente, por mais que seja harmonioso, esteja todo mundo ali, vai para ouvir uma palavra, para ser abençoado, mas eu vejo que a gente pode ter essa preocupação de oferecer, né, para os irmãos, caso algum dia alguém venha a ser acometido de alguma intercorrência e a gente poder ajudar até a equipe especializada do SAMU chegar, ou do bombeiro, ou nós levarmos ela até o hospital. Sim. Porque dependendo do evento, a gente vai ter que acionar quem? SAMU ou bombeiro. É verdade. Willis, falando, é interessante despertar isso, né? Realmente é um tema que eu nunca tinha parado para pensar. Até, né, conversar com você, até a gente começar a planejar para hoje. Eu fiquei, rapaz, às vezes a gente brinca, né? Porque, pronto, vamos dizer a realidade da nossa igreja, né? Quem é da Ibavim, ou quem já foi lá na Ibavim, o nosso auditório hoje é até menor. O outro auditório cabia mais de 800 pessoas. Nosso auditório hoje cabe ali 600 e poucas cadeiras. Já é muita gente. A gente pensa, não, ali um ambiente ali adorando a Deus, mas pode acontecer. Aquele negócio, como você falou, o equipamento daquele ali dá uma sobretensão, sei lá, uma chuva. Às vezes tá chovendo um raio lá na rua e vem pela rede elétrica, o negócio começa a pegar fogo. E pensa em negócio complicado quando tem uma quantidade grande de pessoas, o tal desespero, né? No momento de desespero, até você disse que tem até um termo, né? Quando é para evacuar um ambiente assim, né? Abandono de área, né? Abandono de área. Aí eu fico pensando, um ambiente daquele nosso ali, um negócio desse, todo mundo querendo sair, um atropelando o outro, se não tiver, né, uma organização, não tiver um senso ali de organização... Olha só, a Boate Kiss foi um evento assim que deixou uma sequela grande, né? Verdade. Mais de 200 pessoas vieram a óbito. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não foi? Me foge aqui o número exato, mas foram mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. E grande parte dessas pessoas morreram pelo efeito manada. O que é o efeito manada? Irmão, o primeiro irmão que caiu, você acha que alguém vai dizer, para aí, vamos levantar aqui o irmão? Não vai. Porque na hora do desespero, né? na hora do desespero, o que vai aflorar é o instinto de sobrevivência. Tá pegando fogo, fogo é o quê? É morte, meu irmão. Vamos sair daqui. Então você vai sair derrubando o que está na frente, porque você quer se proteger e proteger aquela pessoa que está com você. Verdade. Então muitas pessoas naquele evento ali, elas morreram porque morreram em virtude de ter sido pisoteadas. Imagina aí. O ambiente também não ajudava, né? Não ajudava, só tinha uma entrada e só tinha uma saída. E escuro, né? falta energia. A nossa igreja não, ela tem várias entradas e várias saídas. Mas assim, a nossa visão, o que é que falta? Nós termos uma equipe treinada para combate a princípio de incêndio, para dar os primeiros atendimentos em primeiros socorros. Sim. Numa situação de abandono de área, fazer a coordenação da saída das pessoas e dos veículos. Né? Porque dependendo do
tipo de incêndio, a gente vai ter que tirar os carros também, porque carro contém combustível. Então, Como a gente estava conversando aqui, se vamos supor, mais possível de incêndio de um carro. já Se você não era. tirar os Os que outros, estão ao redor já era. A proporção vai ser bem maior. Então, a gente tem que ter essa mentalidade dentro desse contexto, porque por mais que não tenha acontecido, né, graças ao nosso Pai Maior, mas a gente tem que estar preparado. E certa vez, né, conversando com os irmãos, eu toquei sobre isso e alguém disse assim para mim: o irmão só pensa em desgraça. Não, pô. A gente tem que ter uma mentalidade preventiva, verdade. coisa que nós brasileiros não temos mentalidade preventiva. A gente só desperta quando a casa do vizinho ou a nossa mesmo é assaltada. É que a gente desperta. Ih, cara, é mesmo. Então já é tarde. Então a gente tem que adotar essa mentalidade preventiva. Como a gente andando pela rua, a gente vê as jovens com o celular no meio da rua atendendo, ou com o celular no bolso da calça de trás. Quer dizer, você está proporcionando para aquela pessoa que é do mal uma oportunidade. E às vezes esse abençoado saiu de casa e disse assim: hoje eu não vou pecar. Mas aí vem um irmão, né, com toda a ingenuidade. Tá dando vacilo. Tá dando mole, tá dando vacilo. Não, pô, tá dando. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Recentemente, nós publicamos um artigo que saiu na revista CIPA, no número 514, que é essa daqui, que fala exatamente sobre a segurança dentro do lar. Sim. Então, nosso lar está seguro? Se o nosso lar, que é a nossa fortaleza, não é seguro, imagina um ambiente externo. Imagina uma igreja onde você tem uma quantidade de pessoas que eu não tenho ideia ali qual seja a média por culto. Eu acredito que seja mais de 200 pessoas. No culto do domingo? Não, é próximo a 500. Olha a aí. média é próximo de 500. Então, o número que eu estava pensando de 200 é o dobro. É o dobro. Mais do que o dobro. Então, imagina nesse mundo onde nós temos 500 pessoas, né? Se alguém passa mal, quem é que vai socorrer? Quem é que vai ajudar? Se tem um princípio que a gente falou, né? Um fio desencapado e alguém não teve o cuidado de trocar aquele fio, fez a famosa gambiarra. Não, vamos dar um jeitinho aqui, o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro causa acidente. É um provocador de acidente, né? Em vez de você trocar aquela peça, não, vou dar aqui um jeitinho que eu vou economizar R$15, R$20. Olha só. Aí daqui a pouco dá um curto-circuito, ele não aguenta, aqui dali tá pegando fogo e você não sabe como utilizar o extintor que tá ali. Tá lá, mas você não sabe usar. Tá lá, mas você não sabe. Toda a preocupação no domingo que eu tenho, quando o pastor fala, vamos colocar as cadeiras. Eu pego 2, 3, já vou em direção aos extintores e fico ali verificando. Domingo mesmo, os irmãos colocaram os extintores na frente, fechando o acesso. Aí eu já fui lá, não pode não, tem que afastar aqui, isso aqui tem que estar livre. Que inclusive é um ponto da gente fazer uma demarcação no solo, dizendo que aquele pintar ali de vermelho e amarelo, que aquela área lá, até o extintor tem que estar livre. Ela não pode estar obstruída. Então, é uma conduta simples, mas para o leigo ele não entende, ele não sabe por quê, porque ele não tem uma capacitação, ele não tem um treinamento. Então, isso faz uma diferença na hora que, como vou utilizar uma terminologia dos jovens, aí, na hora que o bicho pega, aí esse diferencial é grande. É verdade. Irmão, então assim, né, na sua visão, a igreja, como você falou, tem que ter o ideal e o que deve ser, né? Tem que ter um grupo de pessoas, pelo menos. Não dá pra gente querer que, no horizonte de 500 pessoas, nem que a maioria tenha conhecimento ou treinamento. Mas pelo menos um grupo de pessoas tem esse conhecimento. Seria o caso de se criar um ministério voltado para a segurança das reuniões? Como seria mais ou menos isso? Eu pensei nesse grupo, né? Chamando de ministério, não sei se seria a palavra certa essa daí, mas vamos utilizar ela. Um ministério de segurança e prevenção. Sim. Esse pessoal utilizaria o colete verde também, não aquele verde lá da recepção, nem da consolidação. Da consolidação. Seria o verde segurança, né? Que é aquele verde bandeira. Tem que ser, é bom até ser reflexivo, né? No caso de... Teria que ter umas faixas reflexivas, né? Esse pessoal, eu acho que deveria fazer. Todo domingo tem um pessoal lá que é escalado para fazer a recepção, o estacionamento, a parte externa. E nesse meio a gente tem que ter pessoas capacitadas, porque às vezes o ser humano ele questiona, pô, fulano é competente, mas quando você diz assim, fulano é competente, você sabe o que é competência? Competência é conhecimento, habilidade e atitude.
Os tripé. autores recentes, eles até vão além. Não é só o chá. Competência é conhecimento, habilidade, e atitude, valores e entorno. Mas vamos ficar nos 3. Sim. Conhecimento. E o que é conhecimento? Saber. O que é habilidade? Saber fazer. E atitude? Querer fazer. Cara, é interessante. Então, nesse contexto, tá pegando fogo. Alguém tá sangrando. O coração nosso é grande. A gente quer ajudar, mas o que é que adianta eu querer ajudar se eu não sei utilizar as técnicas? Se eu não conheço primeiros socorros? Se eu não entendo que na minha calça aqui, no meu bolso, para onde eu vou, ó, luva de procedimento. Sim. Primeira segurança tem que ser comigo. O camarada tá sangrando, ó, tá certo? Ou tá com vômito, ou outro secreção, eu tento me proteger. Então, além disso, saber utilizar as técnicas para conter uma hemorragia, né, para fazer um curativo, para poder fazer uma reanimação cardiopulmonar, se ele tiver em parada cardiorrespiratória. Saber identificar uma parada cardiorrespiratória. Uma criança daquela se engasga. Olha aí. Para quem não sabe, Lucas Begali era uma criança de 10 anos que morreu engasgado na escola. Inclusive, foi a dissertação do meu mestrado, falando sobre a Lei Lucas, numa escola aqui em Parnamirim. É daqui em Parnamirim? E olha que coisa que a gente pode dizer assim, absurda. Eu, quando fui falar sobre a Lei Lucas, por ter a competência de ser instrutor de primeiros socorros, né? E eu fui em 3 escolas públicas para falar que queria fazer esse trabalho, que seria a pesquisa do mestrado, a dissertação, e queria treinar os professores em primeiros socorros. Até hoje eu espero a resposta dessas escolas públicas. Na primeira escola da rede privada que eu fui, pode falar o nome da escola? Pode. Colégio Gênesis, lá da professora Dona Tecla, me atendeu muito bem, disse, não, eu quero eles. E nós fizemos treinamento lá, capacitamos professores, e hoje nós temos a nossa dissertação em forma de livro. Capacitamos, por quê? O conhecimento que faltou lá em 2018, durante o passeio com o Lucas Begali, se alguém tivesse realizado o procedimento de desobstrução de vias aéreas, ou seja, o desengaso, o Lucas estaria com a gente. Rapaz, só cortando aqui as coisas, como é que é? Ontem mesmo, bem recente, né? Não é um negócio de muito tempo, não. Eu trabalho lá no Centro Natal e eu almoço ali na Rua Princesa Isabel, uma galeria que tem ali. Ontem eu tava almoçando lá, aí eu tava indo pagar no caixa. Um homem que estava almoçando lá, um homem já, um adulto, se engasgou. Ainda bem que o rapaz, fica no balcão lá do restaurante, ele sabia fazer aquela manobra. Né? De ele foi desengasgo. lá e fez no rapaz, né? Fez lá aquele procedimento, o rapaz conseguiu expelir alguma coisa lá, não sei se era um pedaço de carne, alguma coisa, aí vomitou e tal. Aí ficou assim, a gente olhou um pro outro assim, rapaz, caramba, como é que o cara pode morrer assim? Porque morre, você com o negócio aqui, você não consegue respirar, né? Já era, vai ter a parada respiratória, depois parada cardíaca aí. Só para completar esse aqui, o tempo-resposta do SAMU na região metropolitana, se não tiver alterado, era de 15 a 20 minutos. Olha aí, você de 15 a 20 minutos em parada cardiorrespiratória, se também não tiver alguém que saiba realizar. Não, a gente ficou na hora lá, aí até, entrando, se você falou, né, no chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Pô, a gente ficou olhando, né, eu e outro menino, aí ficou, rapaz, aquele negócio, tem até vontade de ajudar, mas foi, se eu for, não vou saber fazer direito. Ou seja, você teria atitude, mas se não tem um conhecimento e não tem habilidade, que é como fazer, não adianta, terminando agravando certas situações, né, e piorando até, né? Isso, verdade. Essa é como a gente tá falando. A gente pensa que nunca vai acontecer só com um vizinho, com outro, com distante. A pessoa vai isso aí. dizer, não, pode acontecer com você a qualquer momento, como você falou, até na nossa própria casa, né? Eu tenho criança pequena e, principalmente quando é menorzinha, é pior ainda, né? Vai crescendo até melhora. Tava até conversando, a gente saindo lá do restaurante conversando, depois desse acontecido, conversando com os meninos lá, a gente fala, rapaz, pronto, criança, até uva pode engasgar a criança, uma uva inteira pode engasgar a criança. Mas, irmão, com relação à igreja, a gente tá falando com relação a Embavinha aqui, mas você que tá assistindo que é de outra igreja, isso aqui também é para despertar você, para você pensar sobre isso na sua igreja, para você talvez levantar isso pro seu pastor, mostre depois desse podcast pro seu pastor. Porque como o Luiz falou, nós brasileiros nós somos muito acomodados, a gente só vai pensar depois que as coisas acontecem.
Por que a gente não pensar antes? Você falando aqui no início, eu pensando com relação ao povo japonês. Eles são muito disciplinados. E por ter histórico lá de desastre, de terremoto, né? Até onde tem mais terremoto no No mundo. mundo. Eu estava vendo essa semana uma estatística, parece no Japão. Lógico que são pequenos tremores, mas lá chega a ter em torno de mais de 1.000, entre 1.000 e 1.500 pequenos tremores por ano. Então, o povo já é acostumado, lá tem muito treinamento, evacuação de escola, aquele negócio todo. Já nós brasileiros aqui, como não temos muitos desastres, graças a Deus, então nós somos acomodados. Mas, não, isso aí não vai acontecer, não vai acontecer. Mas e se acontecer? E aí, se na sua igreja aí, Deus livre, acontece um negócio lá, alguma pessoa lá tem um problema, começa a passar mal, tá fazendo a feijoada lá da igreja, tá fazendo Olha ali aí. a cantina depois do culto, e alguém, E se alguém ninguém sofre um souber. engasgo. Então, qual seria, irmão, os passos assim que você recomendaria, tanto para a nossa realidade da Ibavim, quanto para qualquer igreja, qualquer pessoa que está assistindo assim? Há algum, vamos dizer assim, um percentual recomendado de pessoas que tenham esse conhecimento, Eu, habilidade? Vamos supor, a cada 100 pessoas tem que ter um número X, como é que sim. funciona isso? Eu acho que como eu não vou responder esse percentual, eu vou fazer uma analogia com as empresas em cima da CIPA, né? Em Sim, cima da Comissão sim. Interna de Prevenção de Acidentes, que as empresas a partir de 20 funcionários tem que ter pelo menos um membro da CIPA. E dependendo do grau de risco, aí é montado a CIPA e vai ter o número de participantes. Eu acredito que dentro de uma igreja como a nossa, que tem um grupo grande, né, de pessoas que são irmãos, que frequentam, que são visitantes, que são membros, a gente deveria montar essa equipe. Essa equipe deveria ser, obviamente, voluntários, né? Claro, Eu gosto de trabalhar com a questão do voluntariado, né? Trabalhar a questão do voluntariado, partir do princípio da capacitação, tem que ser capacitado para que todo mundo fale a mesma língua, realize procedimento como determinado hoje pelos protocolos de atendimento pré-hospitalar. E eu acho, aqui vai ser coisa da minha percepção, né? Da Eu sua não vou ter, experiência, né? eu não vou ter valores assim de Sim. dizer, X% porque a norma tal diz aquilo outro. Uhum. Eu acredito que a gente deveria ter um número aí de, no mínimo, 50 pessoas, né? Para o nosso 10% daquilo que foi falado, né? Sim, De 500 pessoas, pelo menos 10% a gente tivesse essas pessoas treinadas. Uhum. E a partir do momento, isso para participar desse grupo, mas que nós poderíamos treinar todos. Sim, Né? entendi. Tanto é que, me permita tanto é que nesse nosso artigo aqui, que deve ser publicado mais adiante, que fala sobre igreja, espaço religioso seguro, não é uma interrogação, é uma exclamação, né? Para que a gente gere um questionamento. Como se encontra a questão de segurança nos templos religiosos? E no final desse artigo, eu faço uma colocação que todos da igreja participem do treinamento. Uhum. Quem tem mais afinidade? Porque tem pessoas que não têm afinidade, não tem assim como é que eu posso falar? A questão da habilidade, a questão de ver sangue, porque durante o curso tem mais que vai apresentar fraturas, sangramentos, hemorragias, coisas assim mais berrantes. Então, aquelas pessoas que não têm tanta afinidade, mas que ela tivesse o conhecimento básico, sabe? De passar em determinado local, um banheiro. Um exemplo, um banheiro. O banheiro está molhado. Piso molhado é um piso escorregadio. Causa o quê? Acidente por queda. Sabe? E de ter alguém assim que passa, eu aprendi lá atrás, lá numa palestra sobre mentalidade preventiva, que piso molhado pode causar queda. Então, já acionar alguém da limpeza, né? Que pudesse ir lá, ou que coloca uma sinalização. Pelo menos coloca a sinalização. Então, começando esse despertar da mentalidade preventiva, que, como foi falado, nós não temos, a gente só desperta quando algo acontece, e que o americano tem isso bem forte com eles. Criança lá de 3, 4 anos, alguém passa mal, ele pega o telefone e liga o 911 e diz o que está acontecendo. Verdade. Né? Um europeu da vida, um japonês, vai fazer a mesma conduta. Nós não. Nós ficamos aqui, o máximo que a gente vai correr é pro vizinho para ver o que é que o vizinho pode fazer. Onde a gente deveria ter essa mentalidade preventiva de trabalharmos pelo menos 10%. Né? Pessoal treinado, para que a gente montasse essa equipe. Mas que o objetivo fosse treinar todos.
Entendi. Através de palestras, né, regulares. Vamos falar uma palestra sobre mentalidade preventiva. Depois uma palestra sobre tópicos especiais de primeiros socorros. Depois uma palestra sobre princípio de combate a incêndio. Que isso aí, pessoal, esse tipo de conhecimento a gente aplica dentro de casa. Verdade. A gente aplica dentro de casa. Imagina, quando a esposa vai fazer um alimento e se cortou o dedo, tá sangrando. Aí o que é que você vai fazer? Aprendeu com sua avó. Não, aplica vinagre mesmo, irmão, vinagre. Não, a coisa mais simples, pegar um pano, só fechar aqui, ó, fazer um curativo aqui, envolver, dependendo da lesão, ir pro hospital. Porque o médico é que vai saber se vai pegar pontos, se não vai. Mas essa conduta de estancar o sangramento, isso é primordial. Porque sangue é vida, né? Sangue é vida. Verdade. Irmão, as dicas assim que você poderia dar, você até já tocou agora assim, nessa questão dessa mentalidade preventiva. Se existe assim algum... Lógico que... pronto. Pensei aqui agora. Como você falou, essas palestras. Você acha que qual seria o tempo necessário? Pelo menos para... Pensando naquele tripé que você falou, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Todo mundo dá para ter o conhecimento, habilidade. Sim. Aí tem que ter aptidão, tem que gostar pelo menos. O que é que vai entrar na habilidade? É a gente fazer oficinas, demonstração, aplicação. Então eu demonstro como é que faz a técnica, você vai lá executar e eu corrijo, se precisar. Se não precisar, não precisa. Mas se precisar, eu faço a correção, né? Um detalhe ali. Então, teorias e práticas associadas. Porque, digamos, como nós falamos, abandono de área. Tá todo mundo gritando. Mas quem é que vai tomar iniciativa para ir lá para a porta? É por aqui. Quem é que vai tomar essa iniciativa? Quem é que vai pegar um megafone e sair? Quem é que vai pegar o microfone lá do louvor e dizer, a saída acompanha os irmãos com colete verde. Então, isso vai fazer uma diferença no atendimento, no abandono de área. Pessoal, não precisa correr, vamos sair de maneira organizada, ordenado. Porque o desespero é que vai derrubar o primeiro, vai derrubar o segundo, o terceiro e vai causar aquele efeito manada, onde as pessoas sofrem por ter sido pisoteadas, né? Verdade. Então esse qual seria o tempo mínimo para, pelo menos, nivelar as pessoas em conhecimento? A habilidade eu sei que demora muito tempo. Demora mais, né? Eles vão pegar no dia a dia, né? Com as ocorrências. Eu acredito que eu já tenho um projeto, né, das disciplinas que seriam ministradas, primeiros socorros, prevenção e mentalidade preventiva, abandono de área, mapa de risco. O que é o mapa de risco? As empresas têm isso aí, trabalham com isso aí, né? Que é inclusive a responsabilidade dos membros da CIP, fazer o mapa de risco, quais são os riscos inerentes àquele setor. Quando a gente aprende isso aí, quando eu chego no local que eu vejo logo o risco, aqui tem risco de acidente por choque elétrico. Então você começa a ter um cuidado maior, onde você vai colocar sua mão, vai colocar o seu celular, coisas desse tipo. Eu acredito que, tendo uma organização para que a gente... Isso a gente tem que ser feito devido aos sábados, né? Porque durante a semana todo mundo trabalha. Como nós ministramos o curso de prevenção de acidentes e mentalidade preventiva, nós ministramos, eu falei no início 2, mas foram 3 sábados. Sim. Né? Ministramos teoria, depois fizemos teoria e prática, e depois prática. Porque o tempo era só pela manhã, então fica corrido. Eu acredito, assim, que para um conteúdo esse que a gente quer passar, uns 6 ou 8 sábados, a gente fazendo um negócio assim, bem organizado, sem pressa, sabe? Repetir os exercícios, porque o mais importante é depois eu pegar o conhecimento, que é a teoria, e colocar na prática, que vai ser treinar a habilidade. Porque a atitude, eu posso até dar um gás, mas vai depender de cada um. Porque vai ter momento que alguém vai colar as placas. E vai ter o segundo que vai dizer, não, tá comigo. Ou o terceiro vai dizer, vai estar comigo, porque é do ser humano. Isso, você nunca colou as placas? Até hoje não. Mas não sei se surgir uma situação que, eu verifico aquilo e me traga, sei lá, uma experiência que eu já vivi. Em 2022, eu reagi a um assalto. E, sei lá, tem alguns gatilhos aqui. Pode ser que alguma coisa me relembre isso aí, naquele momento que é normal. É normal.
E ninguém, né, tá imune disso aí, porque nós somos seres humanos, estamos passivos disso. Mas quanto mais preparada a pessoa tiver, mais seguro que tá Mais que a pessoa seguro. do conhecimento, Então, assim, da eu habilidade. acredito que uns 6 a 8 sábados, sendo bem organizado, sabe, sendo bem distribuído o conteúdo, É dá pra gente suficiente. montar uma equipe boa, né, de pessoas que queiram abraçar essa causa, trabalhar, porque, queira ou não, a gente tá aqui para servir um ao outro, né? Verdade, verdade. E como eu falei, né, eu acho que não deve existir peso maior do que você ter na sua consciência o peso de ter podido ajudar e não ajudou. Eu acho que você carregar esse peso, eu acho que é algo assim muito. Willis, eu vi que você tem aqui vários livros. Queria que você apresentasse, né? Eu sei que você está produzindo material, um livro novo que você vai lançar aí. Mas desses aqui que você trouxe, queria que você apresentasse rapidamente. Eu vi que você mostrou que tinha um que era sobre a escola e tal. É, Desse uma apresentada o, rapidamente para o pessoal esse aí. livro aqui, o Capacitare, Prevenção no Ambiente Escolar, ele surgiu quando nós ministramos na Escola Batista, né, um treinamento voltado aos professores de primeiros socorros, mentalidade preventiva. Foram 5 tópicos. Stop the Bleed, que é para hemorragia, e agressor ativo. E quando terminou, durante o treinamento, eu vou utilizar o Espírito Santo. Ele, rapaz, aí você tem mais um livro aí, Willis. Porque quando a gente faz o mestrado e o doutorado, a gente não faz prova, como a gente está acostumado a fazer. Uhum. A gente tem que produzir conhecimento. E o que é produzir conhecimento? É produzir artigos, produzir livros, produzir resenhas. E eu disse, cara, eu tenho um livro aqui. Aí convidei alguns professores para dar o parecer deles. E em cima dali nós publicamos esse livro, que é pela Amazon. Massa. Eu não tenho assim uma editora que eu não faço pela Amazon porque é inteligência artificial. Eu não pago nada para fazer o livro, só pago quando eu mando comprar. Uhum. Um livro desse aqui deve estar na faixa de 6, 8 dólares. Sim. Mas hoje tem taxa de envio, aí termina quase que duplicando o valor do livro. Mas o livro está lá à disposição, né? Uhum. E o diferencial é que a gente vai embora e o conhecimento vai permanecer. Vai ser compartilhado, né? Massa. Antes desse livro aqui, nós havíamos produzido A Fé que Percebemos. Que aqui eu questionei aqui o que aconteceu comigo, né? Quando eu reagi a esse assalto, que o camarada deu 5 tiros em mim e eu fui alvejado por 2. Aqui no hospital. Sim. E convidei alguns colegas, os irmãos, né, do PGM, o que é que eles entendiam sobre fé. Convidei também crianças lá da escola onde eu fui monitor, da Escola Cívico Militar em Natal. Eles colocaram, pela idade, né? Aham. Monitor, eu queria fazer um desenho. Não, faça um desenho, como é que você entende o que é a fé. Outros Nossa. escreveram. E assim saiu esse livro aí. Nós temos mais um que a gente está trabalhando, que talvez mais adiante vai estar publicando, que é Dai Graça, né? Dai Graça Sempre. E o mais recente que nós publicamos foi isso aqui, Pérolas do Quartel. Aqui são aquelas histórias de quartel com fundo cômico, né? Aqui tem o soldado que era da PA. PA é Polícia da Aeronáutica. Tem aquele braçal. E ele, quando a menina perguntou para ele, ele tava querendo namorar uma menina, a menina perguntou, e o que é PA? Ele disse, rapaz, é piloto da aeronáutica. Então, essas histórias com fundo cômico, né? Que eu lembrei algumas histórias que meu pai contou, convidei outros colegas para falar aqui algumas histórias e nós publicamos também pela Amazon. E quando estava na escola cívico-militar, ali no Alecrim, na João 23, eu publiquei isso aqui também. 9º ano, Medos, Ansiedades e Sonhos. Aqui são 23 relatos dos jovens do 9º ano, que eu era monitor do 9º ano. E aqui eles falam desde a ansiedade, os sonhos que eles tinham, os medos. E a conclusão que eu cheguei é que todos são guerreiros. Sabe assim, os relatos de vida deles. As crises de ansiedade são descritas aqui que você lê assim, rapaz, você chora. Uhum. Crianças, né? Eu vou chamar crianças, mas são adolescentes. Sim. 14, 15, 16, 17 anos. Que meninas, principalmente as meninas, né? Aqui os relatos que a gente verifica de crise de ansiedade são mais em meninas. Chora e não sabe por quê. E como socorrista, eu atuando lá como monitor na escola e socorrista, mais de 95% dos atendimentos que eu tive lá em crise de ansiedade eram meninas. E elas não sabiam por que estavam chorando, o corpo todo
né? Tremendo, e chorando, e uma dor, e uma dor, e uma dor, e até nós associarmos que era crise de ansiedade e fazermos exercício de respiração para que ela se acalmasse, e a crise ia diminuindo, ia passando, levou algum tempo. Mas aí, eu com meus 55 anos questionando, pô, como é que um jovem de 15, 16, 17, 18 anos tem crise de ansiedade? E é o mal que está aí, tá? É o mal que está aí. Augusto Cury fala muito sobre isso aí, outros autores. Ansiedade, tá certo? E dentro desse contexto de produção, aí também tem as revistas, que na realidade são os artigos, né, publicados nessa revista CIPA, que uma coisa que a gente aprende no quartel é que o não a gente já tem, né? E eu peguei certa vez, eu fazia a assinatura dessa revista e peguei na contracapa o número do editor, lá do gerente lá da edição. Liguei, passei um WhatsApp para eles, meu amigo, eu tenho um artigo aqui, queria saber se vocês queriam publicar. Já esperando não. Ele disse, manda para mim. E de lá para cá, desde 2020, que o pessoal gostou né, passa pela submissão, os meus artigos, e a gente publica aí. Eu comecei publicando, a primeira foi em 2020, em junho, um artigo onde falava sobre percepção de risco. Aí eu vou convidar aqui os dois para fazer um exercício de memória. Lembra dos Thundercats? Lembro. Assistia. Quando ele puxava o olho de Tandera e pedia o quê? Visão além do alcance. Aí quando fui produzir esse artigo, eu lembrei disso aí. Eu coloquei percepção de risco, uma visão além do alcance. E hoje, essa mentalidade preventiva que a gente tanto trabalha em cima, eu tenho isso como uma filosofia, né? O que é mentalidade preventiva? É uma visão além do alcance, que a espada, o olho de Tandera dava para o Lion, que era o chefe, o quê? O futuro. Sim, o que era exatamente. Acontecer. Eu como gestor, eu como pai de família, eu como professor, eu como membro da igreja, eu tenho que ter essa visão de que algo pode dar errado em determinada situação, que é a visão além do alcance. É a mentalidade preventiva. Massa. Né? E daí foram surgindo outros artigos, falei sobre a parte de tiro, que eu sou também instrutor de armamento de tiro, uso de EPI, e o mais recente é esse falando sobre a segurança no nosso lar. Temos mais dois aqui engatilhados, que é igreja, espaço religioso seguro, e um segundo que é voando com a segurança e saúde do trabalho, onde a gente vai fazer uma análise como é que está a segurança dentro dos quartéis, mais especificamente da Força Aérea, né? Já que eu sou militar da Força Aérea, como é que está trabalhando a questão de segurança do trabalho, porque dentro dos quartéis nós temos também as comissões internas de prevenção de acidente, que por sinal eu pertenci à CIPA por 20 anos. Diferente daqui fora, né? O civil, ele faz parte da CIPA, ele é eleito, faz parte da CIPA, mas é um ano podendo prorrogar por mais um. Lá não, eu passei 20 anos, e lá não tem essa eleição. Lá você é convidado ou você é convidado. E como eu tinha a facilidade, eu tinha curso nessas áreas, eu gostava dessa questão de prevenção, de trabalhar, ministrando instruções, palestras. E não era sacrifício, né? Não, para mim não. Foi uma missão agradável, né, ter sido realizada, e tanto é que passei 20 anos sem nenhum estresse e sempre tive isso como uma missão. Eu trouxe para mim isso como uma missão. Sim. Tu disse que na apresentação lá, colocou que você é doutorando. O teu doutorado é em ciência da educação, assim como o mestrado. Mestre em ciência da educação. Sim, voltado para... Então voltado a isso, já que a minha graduação é em segurança de empreendimentos. Mas quando eu fui fazer a especialização, lato sensu, né, especialista, eu fiz em docência do ensino superior. Porque na veia corre a parte da docência, né, que vem lá da minha avó, avó materna. Tanto é que tem um livro que eu estou também trabalhando, que é Professor versus Instrutor Militar. Uma questão de docência na veia. É o título do livro. Estou quase terminando aí para também publicar, né? E aí depois, quando eu terminei a especialização, o lato sensu, eu conheci um professor lá, e Carlos Moura, esse professor, ele falava muito em não parar. E eu me via numa determinada situação, eu ministrava algumas aulas extra, quartel, e eu fui para uma faculdade ministrar um curso para adolescentes, e esse projeto utilizava as dependências dessa faculdade. E no horário de intervalo,
Até esse presente momento eu não tinha especialização, eu só tinha graduação. E num determinado intervalo eu disse, pô, eu vou tomar um cafezinho na sala dos professores. Achando que ia ser acatado como professor, né? Meu amigo, quando eu cheguei lá, o cara me barrou, porque eu não era professor da instituição. Aí eu disse, cara, só porque eu não tenho um título. Aqui dali, sabe assim, foi uma coisa que eu achei assim tão Desagradável, não, mais do que isso. desagradável, mas mesquinha. Sim, Tão sim. mesquinha, porque independente de ter a graduação ou não, mas eu estava na função de. É. E eu disse, cara, eu vou fazer uma especialização para ninguém mais tirar onda comigo, né? Eu vou fazer. Aí fiz a especialização, conheci o professor Carlos Moura, fantástico. Sabe aquele professor que você diz, quando eu crescer eu quero ser igual a ele? Sim, Pronto. E ele falava muito nessa questão de se especializar, de não parar de estudar, que a gente nunca para. A gente nunca para. Não é porque você não está fazendo a faculdade que você não está estudando. Não, a gente tem que estudar a Bíblia. Né? A gente tem que estudar um artigo, a gente tem que estudar um podcast desse que tem aí, que falando vários pastores que tem aí, que a gente fica assim, caramba, como Deus abençoa, tem conhecimento, aquele... Então eu disse, cara, eu não vou parar mais não. Aí não parei mesmo não, sabe? Aí conheci o professor Gabriel, que também é suboficial da Força Aérea, mas é veterano e era coordenador do curso de mestrado. Sim. Aí fiz o mestrado, foi me apresentado essa ferramenta fantástica de inteligência artificial para produção de livro, que eu nunca pensei em produzir um livro. Teve um autor, me foge o nome dele aqui, eu acho que é cubano. Cubano é o espanhol. Ele falou que a gente passa pela terra, a gente tem que deixar, pelo menos plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Pronto. Eu vou falar aqui, mas não me chama agora não, senhor. Eu já fiz os três. Eu já fiz os três, vai. A gente pretende, né, continuar mais aí. Amém. E partimos para o doutorado. E estou esperando terminar, mas assim, não por vaidade. Sim. Não por vaidade. Sabe, assim, às vezes a gente é mal interpretado quando a gente coloca aqui, ó. Eu tenho que colocar quais são as minhas referências para chegar assim pro jovem. Tem quantos anos? 24, o cara já, pô, o cara vai fazer 56, está estudando, por que eu com 24 vou parar de estudar? Isso. Sabe? Verdade. E assim, nós que queremos crescer, nós que nascemos em família mais humildes, né? A única solução que a gente tem é o quê? Estudar para poder galgar algo melhor. Sabe? E assim, para mim estudar hoje não é sacrifício. Eu gosto, tá aqui pô, pegar um texto, ler, fazer os rascunhos e produzir um artigo. Um artigo desse aqui, esse da igreja, eu produzi em 2 dias. Um artigo que tem 6 folhas, 5 folhas, Sim. né? 5 laudas. Então, assim, tudo depende da gente começar. E nós brasileiros, a nossa cultura não é nem de ler, nem de escrever. Então a gente tem que mudar isso. Como é que eu vou chegar para o meu aluno lá na faculdade, que um dos meus grandes sonhos é ser professor universitário, sabe? Sim. Eu tenho certeza que Deus está guardando uma faculdade aí para a gente receber aí. Meu grande sonho é esse, sabe? Ser professor universitário, ter o crachá aqui pendurado, né? Professor fulano e tal. E eu acho que o grande diferencial é você chegar para o aluno e dizer assim, ó, vamos estudar hoje a disciplina tal e o livro que a gente vai adotar é esse aqui. E tá o meu nome no livro, cara. Pô, esse cara pode... E qualquer um pode, pessoal. Verdade. Qualquer um pode. Hoje mesmo uma colega lá da Escola Batista, né? A professora Richelli, né? Que é a fotógrafa lá, né? Ela me perguntou que ela participou de um evento aí, bateu umas fotos, um negócio todo, montou uma apresentação, alguma coisa assim. Ela disse, eu quero... Pode, transforme em livro. Transforme em livro, meu amigo. O camarada me mostrou um livro que eu fiquei assim, cara, o meu queixo caiu. O título do livro é A História da Minha Vida. Só tem apresentação. Aí quando eu comecei a folhear o livro, as páginas são em branco. Aí foi que a ficha caiu. Se a história da minha vida é quem tem que escrever. Aí eu disse, cara, que cara inteligente. Né? Sacada, que cara inteligente. Sacada. Verdade. Fez a apresentação, aquele negócio todo lá, mas as páginas são em branco, porque a história é da minha vida. Eu disse, cara, é ser muito inteligente uma pessoa dessa, né? Verdade. Massa, massa. Meu irmão, já caminhando, vamos dizer assim, caminhando para o final, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer, né? Pela sua disponibilidade. Você falou, no meio da sua agenda aí, arrumar uma brechinha para vir. Eu tava com turma à noite e de manhã, por isso que você tinha pedido para sexta e ia terminar conflitando com... Não, então assim, agradeço muito a você. E
Espero que assim o Senhor continue te usando nessa área. Como você falou, Deus não colocou esse propósito em vão em você. Realmente há necessidade. E principalmente é algo como a gente tratou aqui, é algo que não é comum à nossa cultura. A É. nossa cultura brasileira não é comum a gente ter esse pensamento preventivo, ter esse pensamento de tentar, né, se antecipar às coisas. A gente é muito reativo, É. a gente não é preventivo. Na nossa cultura brasileira, de maneira geral. Então, assim, que o Senhor continue te usando nessa área e despertando, usando você para despertar as pessoas. Que eu acho que também é vamos dizer assim, seu ministério, vamos colocar Vamos colocar assim como. como ministério, É. esse ministério também de despertamento e de multiplicar É. conhecimento. Graças a Deus, o Senhor lhe proporcionou que você foi acumulando conhecimento ao longo da vida, a habilidade, a fazer a atitude. Eu consigo ver no irmão aquele tripé ali, né? É. Do conhecimento, Conhecimento, da habilidade, da habilidade e atitude. Acho que atitude. isso aí a gente não vai esquecer, viu, Davi? A gente aprendeu esse negócio e É. vai ficar na cabeça. E eu queria assim, que você desse suas palavras finais. Não precisa ser breve, assim, mas aquilo que você quiser colocar, reforçar. Sempre reforçar. A gente fala aqui para nossa igreja, mas a gente está na internet e é aberto. É Você sempre vai aberto. falar aqui para você que é de outra igreja também. Então, assim, aquilo que você quiser dar de conselho, de recomendação. Também, sempre coloca o Instagram da pessoa aqui na legenda do podcast. Então, vocês aí quiserem entrar em contato depois com ele, vai ter o Instagram do irmão aí também. Suas palavras. Esse, esse assunto, inclusive no Rio Grande do Sul, na internet já tem um trabalho de um pastor, tá, que ele já colocou e está publicado, voltado à questão de prevenção na igreja. Né? Ele, inclusive, no início do trabalho dele, ele fala uns 4 ou 5 eventos que tiveram lá, onde teve princípio de incêndio. Porque quando a gente fala princípio de incêndio, às vezes as pessoas não entendem, né? O leigo não entende. O que é o princípio de incêndio? O que é fogo e o que é incêndio? Fogo está sob controle. Então, quando eu preparo minha casa, quando eu preparo o churrasco na minha casa, aquilo ali é um fogo. Mas se aquele fogo ele sair de controle, eu não consegui mais controlar para apagar aquele fogo, aí virou incêndio. Sim, sim. Incêndio, eu não combato ele com o extintor. Incêndio, eu vou precisar de caminhões, vou precisar acionar o corpo de bombeiro, então a proporção é maior. Então a gente tem essa mentalidade. Então esse pastor que começou com esse trabalho lá no Rio Grande do Sul, hoje lá ele tem um grupo voltado à parte de segurança e prevenção, né? Mas, E eu vejo assim que isso aí a gente pode abrir para toda a igreja, abrir para os jovens, de repente é uma atividade que a gente pode fazer, sabe? Num encontro desse que eles têm no sábado, vamos dar uma palestra sobre animais peçonhentos. Dá uma pincelada. uhum. Vamos dar uma pincelada aqui sobre controle de hemorragia. Vamos dar uma pincelada aqui sobre parada cardiorrespiratória, sobre manobra de desengasgo, né? E são tópicos que a gente, como eu falei, a gente trabalha dentro da nossa casa. Na dissertação que a gente fala sobre a Lei Lucas, o treinamento, sobre a Lei Lucas, É de baixo. o de baixo, sobre a Lei Lucas, na conclusão do treinamento que eu ministrei para os professores, nenhum dos professores aplicou os conhecimentos com os alunos, graças a Deus. Aplicaram com o vizinho, uma professora aplicou com o esposo que caiu, bateu a cabeça, teve um corte, outra professora aplicou com o filho, outra professora aplicou com a vizinha que desmaiou. Ou seja, os conhecimentos que elas aprenderam para aplicar dentro da escola, ele ultrapassou os muros da escola. Porque primeiro socorro é para todos, né? A questão da prevenção, a gente trabalhar através de palestras, como eu falo, não é para todos, independente só para aquele grupo, mas para todos. Uhum. Porque quando eu passo em determinado lugar que eu vejo algo errado, eu tenho que saber a quem é que posso reclamar para que conserte. Mas se eu não tenho um grupo específico, eu vou reclamar para quem? Reclamar no sentido de dizer, em tal lugar tem isso que está errado, né? E aquilo que está errado pode causar algo maior. Mas se eu não tenho essa visão, essa percepção de risco, essa visão além do alcance, de ver lá no futuro, ou seja, o inimigo, a gente fala que o risco é o inimigo. Uhum. Eu vou conviver com o inimigo do meu lado e não estou nem aí. Quantas e quantas pessoas, olha só, pega o celular, coloca para carregar, quando chega uma mensagem, o celular tá ligado na energia, ele tá aqui, ó. Pessoal,
já morreram muitas pessoas. No curso que nós ministramos lá na Ibavim, Primeiros Socorros e Mentalidade Preventiva, nós apresentamos que por ano 1.200 panelas de pressão explodem no Brasil. Ensinamos como é que se faz a manutenção, os cuidados que a gente deve ter, que a gente não deve fazer com a panela de pressão. Botar embaixo da torneira jamais. Jamais colocar, né? Sair do fogo, colocar ali debaixo. Então, essas coisas, né? Verificar aquela borracha, verificar o selo de segurança, verificar aquele pezinho ali que está circulando. Ao lavar, verificar se onde ele encaixa, se aquele furo ali não está obstruído. Então, essas coisas são procedimentos simples, mas que, se eu não conheço, é coisa do outro mundo. Verdade. Então, esse tipo de... Então, eu posso provocar um acidente pela minha ignorância. Pela minha falta de conhecimento, eu provoquei. Não sabia? Eu não sabia que atender o celular, ele estando ligado na energia, poderia causar uma descarga elétrica, um choque. Não sabia, então eu vou continuar fazendo. Mas se alguém falar para mim e mostrar, então já não vou ter mais essa atitude. Então, eu acho que a ideia é essa, né? Não é colocar medo em ninguém, pelo contrário, a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento a gente aplica dentro da nossa casa. E da nossa casa, esse conhecimento ele abre para todos, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente, né, dos tempos religiosos, onde você estiver, você pode ser utilizado, né? Verdade. Inclusive, antes de vir para cá, e também na palavra de domingo, né? Me veio aqui uma passagem, eu anotei aqui, que diz assim, ó: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, Isso. Romanos 8, 28. Então, a gente está num local e muitas vezes a gente vai ser usado para abençoar, né? E você está preparado para isso? Você detém um conhecimento? Saber. Aí deixa eu perguntar. Você detém a habilidade de saber fazer. E você tem a atitude de querer fazer, de querer ajudar? Então, reflitamos sobre isso. Nós temos à disposição, tá certo? Alguém pode depois, se quiser ter alguma dúvida, através ou das plataformas aí, então da própria internet, que se colocar nosso nome lá, aparece já os livros, os artigos e os contatos que a gente tem aí para as pessoas entrarem em contato com a gente. E a gente está sempre à disposição. Show de bola, show de bola. Então, para você que ficou aí até agora, né? Você que assistiu todo o episódio, Deus abençoe ricamente sua vida. Mais uma vez agradecer o irmão Willis. E, como eu falei há pouco, o Senhor continue te usando, irmão. Você é bênção mesmo no nosso meio. E quem tem contato com você é abençoado. Os seus alunos, os seus antigos alunos, seus futuros alunos. Que todos nós sejamos semeados com esse seu conhecimento e que possamos gerar frutos. Então, para você, muito obrigado. Até o próximo episódio. Não se esqueça aí de clicar aí no curtir, se inscrever no canal. Se possível também, não vai fazer mal, compartilha também. Como eu falei lá no início, reforço agora. Manda esse episódio aí pro seu pastor, pro seu líder, pro seu amigo. Bota no grupo da família. E de repente, essa pequena atitude sua vai estar despertando alguém para isso. E aquele é o efeito borboleta, né? Às vezes um simples negócio ali, a pessoa desperta, para pensar naquilo, de repente faz um curso, faz um treinamento. E lá na frente, como o Willis falou, é uma sensação muito boa de você pensar assim: rapaz, eu ajudei, eu fui um instrumento aqui para salvar essa vida, fui um instrumento aqui para ajudar uma criança que estava se engasgando, ou, não, sei lá, N coisas podem acontecer e nós podemos ser o instrumento que Deus vai usar naquele momento ali. Então, valeu também, Davi, muito obrigado, irmão, Deus abençoe sua vida. Até mais, fiquem com Deus, fiquem na paz.